Oiê, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque apesar de todos esses vídeos que eu faço aqui no canal, eles serem mais pra mim do que para o público, porque é mais pra eu ver no futuro, esse daqui é ainda mais só para mim, porque eu vou mostrar as minhas referências atuais das pessoas que eu observo, que eu enxergo como minhas referências, pra eu ir fazendo as coisas os meus projetos que eu desejo fazer. Então, o objetivo desse vídeo é eu olhar depois e ver se as referências continuam as mesmas, ou se mudou, se não mudou, como é que tá, enfim. Bora pro vídeo. Bom, vai ter gente do esporte, do marketing, do empreendedorismo, da área acadêmica, vai ter uma mistureba, mas aí vocês, enfim, só vão acompanhando aí. A primeira pessoa que eu não poderia deixar de colocar em primeiro lugar é com certeza a Natália Arcuri. É, Acho que é autoexplicativo, se você já acompanha o meu canal aqui, você já sabe, acho que o motivo. Bom, eu quero viver realmente da educação financeira, eu quero espalhar a educação financeira, e ela meio que chegou quando tudo era mato, se eu não me engano, ela foi a primeira mulher a fazer conteúdos de finanças, de fato, no YouTube. Além disso, ela tem o maior canal de finanças do mundo, tipo, não é do Brasil, é do mundo. Então, ela é gigante. E outra coisa, ela chegou quando tudo era mato, então, e hoje ela meio que limpou todo o terreno pra gente, principalmente mulheres, eu digo, pra realmente a gente conseguir falar sobre educação financeira. Enfim, ela é gigante, ela tem. Eu não tô falando nem de premiações, mas realmente do lugar que ela conseguiu ocupar e quantas portas ela abriu pra mulheres que querem falar sobre educação financeira, e por isso que ela é uma das minhas maiores inspirações. Bom, antes de eu ir para a segunda pessoa, eu quero dizer que não está na ordem de ranqueamento. Ou seja, eu prefiro essa, e não tá na ordem, tá tudo misturado, tá? Bom, bora para a segunda pessoa, que eu vou falar sobre o Johnny Vicari. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for, me desculpa. Bom, ele atua mais na área de negócios e na área de criador de conteúdo. E pode parecer um pouco diferente, tipo, do que eu faço, porque eu meio que, enfim, quer dizer, porque ele não é o tipo, ele não se apresenta como um empreendedor, então por isso que eu falo que pode parecer um pouco distante, mas ainda assim, eu me inspiro muito porque, primeiro, ele começou a trajetória dele estudando economia, ele tem faculdade de economia, então isso acabou me pegando. Inclusive, o primeiro vídeo que eu vi dele foi de ele falando sobre o curso de economia, que eu tava com algumas dúvidas, pesquisei, apareceu o vídeo dele, e aí eu comecei a seguir ele. Outra coisa é que ele foi uma das pessoas a me inspirarem a documentar o processo de criação da minha empresa. Ele documentou o processo dele de saindo do CLT para ser um criador de conteúdo, para ser uma pessoa que realmente mexe ali com os negócios, enfim, é um empreendedor. Que ele vende os produtos dele, ele tem um canal no YouTube dele, então ele mostrou todo esse processo. E, como eu falei, ele foi das pessoas a me inspirarem a realmente documentar aqui. E eu gosto muito do jeito como ele fala com o público dele. Ele é sempre muito aberto, ele não tem medo, ele é muito corajoso. Isso eu admiro muito nele, porque se ele errou, ele vai lá e fala no próximo vídeo, tipo, ah, gente, errei, foi mal, fui mó babaca. Enfim, ele tem coragem. E também gosto do jeito que ele assume o personagem dele. Inclusive, ele se apresenta como o seu playboy favorito. Então, eu gosto muito disso, de como ele só assume a personalidade dele e mostra. Bom, o segundo cara que eu me inspiro, que no caso vão ser só dois na lista, o Johnny e o André Oliveira, que inclusive eu já comentei sobre ele aqui em outros vídeos, que ele fala sobre marketing, e eu gosto do marketing dele porque ele é um cara comum, ele é gente como a gente, e ele fala sobre o marketing porque é a área de especialidade dele, e como eu posso dizer, o marketing dele não é mirabolante, vamos dizer assim. Ele faz uma promessa realista e ele cumpre essa promessa. E eu gosto disso. Ele foi o cara que realmente me deu, como eu posso dizer, vontade de. Não vontade, mas coragem de fazer acontecer. Porque a gente no início, quando a gente tá começando a querendo fazer projetos, a gente fica com muito medo. E aí, por causa desse medo, a gente vai inventando desculpas. Tipo, ah, não vou fazer o vídeo hoje porque a minha casa tá bagunçada, ou porque a iluminação da minha casa é ruim, ou porque o ambiente que eu tô não é bonito. E a gente vai ficando inventando desculpa. E ele sempre fala, tipo, só começa e produz, 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 porque você vai ficando bom naquilo que você faz só produzindo. Você não vai ficar bom, sei lá, não adianta você ter um ambiente muito bonito, só que você não saber falar, e você só vai conseguir falar se você começar a fazer. Enfim, ele me deu essa coragem, esse
esse empurrão pra eu só começar, porque eu meio que estava sempre adiando pra depois. É isso. Outra pessoa é a Bianca Andrade. Eu gosto de como ela se apresenta como empresária. Ela veio de uma realidade de pobreza, não que eu não sei o nível da pobreza, mas enfim, ela veio de baixo e depois foi crescendo aos poucos. Não que eu tenha passado por dificuldade, alguma coisa assim, eu sou muito privilegiada nesses casos, mas eu acho legal como que ela construiu a vida dela, como ela conseguiu sair de baixo e, enfim, e agora tá no topo, vamos dizer assim. E além disso, de ser uma inspiração nesse quesito de vir de baixo e ir crescendo aos poucos, ela também se apresenta como uma empresária e sem ser medo de empresária. E eu gosto de como ela lida com a gestão dela, com o marketing dela, com a imagem dela. Como eu posso dizer? Como eu posso dar um exemplo? Um exemplo bom é quando ela lançou, não é lançou a nova marca dela, mas meio que lançou o rebranding da empresa dela. Quando ela mudou os produtos, quando ela mudou a logo, ela teve uma crise ali, porque os produtos, aparentemente, as pessoas não gostaram, e aí as pessoas criticaram, e ela começou a ser cancelada, e ela conseguiu gerir isso, fazer a gestão disso de uma forma impecável, que pra mim, assim, nesse quesito de gestão da imagem da empresa, tanto da empresa quanto dela, pra mim é incrível, então ela é minha inspiração nesses quesitos. Agora um pouquinho sobre o quesito investidora, temos aqui Eufrásia Teixeira. Ela, provavelmente você não conhece, porque ela realmente vivia em uma época muito, eu não lembro exatamente que época, mas enfim, é das antigas, ela já não está mais viva, enfim. Bom, basicamente ela foi a primeira mulher a investir na bolsa de valores e simplesmente isso já é um marco muito grande. Mas além disso, além de derrubar essa barreira, inclusive na época, os homens não acreditavam que as mulheres deveriam investir na bolsa de valores porque eles falavam que precisavam de muita cabeça, de ser muito racional e as mulheres eram muito emocionais, não daria certo, enfim. Então ela foi derrubando essas barreiras e além disso, ela tinha simplesmente o patrimônio dela, o dinheiro dela era diversificado em simplesmente 17 países. Além disso, ela tinha, se eu não me engano, era 7 ou 9 câmbios, ou seja, 7 ou 9 diferentes tipos de moeda, caso ela precisasse. Então, ela é simplesmente absurda nesse quesito de investimento. Fora que eu acho que, se eu não me engano, ela também era empreendedora e também no quesito social, ela ajudava muito. Então, ela definitivamente é uma inspiração muito grande como investidora. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre fui muito ativa desde criança. Eu gostava muito de esporte, tanto que não é à toa que eu já fiz natação, já fiz karatê, já fiz futebol, já fiz balé, já fiz capoeira, já fiz um monte de coisa. Então, sempre gostei muito dessa área de esporte. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar de alguma pessoa, de alguma personalidade dessa área. E tem um detalhe que essa pessoa é de fora, se eu não me engano, ela é dos Estados Unidos. Eu não queria falar de pessoas de fora do país, mas porque eu sou um pouquinho clubista, eu confesso. Mas essas últimas personalidades aqui que eu tenho que comentar realmente são muito gigantes e fazem parte da história. E, enfim, eu vou ter que comentar. É isso. Bora pra falar um pouquinho da Serena. Bom, eu confesso que eu comecei a acompanhar o tênis não faz muito tempo, tem pouco tempo. Inclusive, nesse pouco tempo eu já comecei a gostar muito, mas eu não sou uma fascinada por tênis. Mas desde muito cedo eu sempre acompanhei a Serena, apesar de não acompanhar o esporte em si. E eu gosto muito da aura dela, eu gosto de como ela tem, de como ela defende as pautas dela sem ter medo de defender, ela simplesmente fala e é isso. Ela também é empreendedora, então parece que tudo que ela toca dá muito certo. Então, ela como uma atleta deu muito certo, ela tem diversas premiações, então, e ela como empreendedora é uma excelente empreendedora, enfim. Eu acho que o que eu mais me inspiro assim nela é realmente a aura dela e a disciplina de simplesmente fazer acontecer. Bom, agora para finalizar com chave de ouro, não poderia deixar de falar da Cláudia Godin, que ela simplesmente ganhou o Prêmio Nobel de Economia e na verdade, existem 3 mulheres que já ganharam o Prêmio Nobel de Economia. E ela foi a última mulher a receber esse prêmio, que foi em 2023. E as outras duas eu também acho elas incríveis, só que essa daqui eu vi realmente de perto, porque foi em 2023. Em 2023 eu já estava estudando economia, já estava estudando finanças e as outras na época. Talvez em 2019, que foi a segunda a ganhar, eu até tava, só que enfim, eu não acompanhei de fato de perto, eu não vi na televisão, não vi na internet, enfim. E basicamente ela ganhou esse prêmio Nobel por alguns impactos, eu vou ler aqui.
Bom, ela explicou as raízes da desigualdade salarial entre homens e mulheres, ela mostrou como a maternidade impacta a trajetória profissional feminina e também influenciou o debate sobre políticas de liderança parental, flexibilidade no trabalho e a igualdade salarial. Enfim, tanto por ela ter o feito de ter o Prêmio Nobel de Economia e também pelo, de fato, a pesquisa, o porquê dela ter ganhado esse Prêmio Nobel, para mim, enfim, eu vou ficar horas falando dessa mulher. E é isso, eu vou finalizar aqui, senão eu vou ficar sendo muito prolixa, eu vou ficar falando dela e das outras pessoas, obviamente, o tempo inteiro. Ah, e só para finalizar, se você gosta de ler, você gosta dessa área de economia, estuda a pesquisa dela, que ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Eu já li e eu acho simplesmente incrível. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quantos minutos deu, então se ficou muito grande, me desculpa. Se ficou muito pequeno, me desculpa também. Enfim, assiste o vídeo que tá por aqui. Tchau.